E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui das nossas aulas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a música barroca, né? A gente falou ali antes nas características, né, do barroco, né, na arte, na escultura, na pintura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a música, né? A emoção tomou conta de tudo, né? Começa como um tema aí, que essa música barroca aí pega muito da emoção. E como a arte lá, né, da pintura barroca, eles queriam demonstrar, né, muita emoção na música também, eles queriam fazer é, isso também, tá bom? Ó, a música barroca surgiu na Itália, onde compositores introduziram inovações estruturais, com destaque para o surgimento do baixo contínuo como elemento fundamental das composições, correspondendo à execução de um baixo ininterrupto, que cria uma base harmônica na música, servindo de ponto de referência para vozes e os instrumentos. Com ele foi possível a individualização da voz solista, que, se, que em determinados momentos desgarrava-se da harmonia do baixo contínuo para a liberdade de improvisações e adornos criativos. Então essa música barroca, eles começaram ali a mudar um pouco do que vinha da música anterior e introduziram assim, inovações, né? Formas ali diferentes que acabaram tendo essa parte do solista aí, que o solista ele saía um pouco até daquela harmonia da música e teria uma conversa, né, com o resto da orquestra, da banda ali tocando, né? Todos tocavam, né, num ritmo e esse solista saía desse ritmo para ter uma conversa ali, uma coisa assim, mas tinha uma coisa harmoniosa, né, para não ficar uma coisa assim muito estranha, né, mas tinha essa diferença. E nesse período, então, também surgiu novos gêneros. Ó, nesse período, a música casa com o texto e nascem novas peças musicais, nas quais os textos são interpretados por solistas, de forma afetiva, ornamentada e com expressão gestual. Enquanto a voz do solista segue o ritmo da linguagem falada, o texto condiciona as tonalidades: Sol maior para dor, Fá maior para alegria, amor, etc. O cantor canta o afeto e a música o embala. Nesse embalo surgiu um gênero musical inédito, a ópera. A música executada pela orquestra, somente com instrumentos, sem o elemento vocal, também ganhou destaque, né, que são, né, as orquestras. Então, a ópera foi criada nesse período, que é aquela que um cantor ali, solista, ele vai contando, né, uma história, né, e através da voz, né, cantando, e tem a banda que vai seguindo ele. Então o solista ele vai ser totalmente separado ali, né, porque ele vai cantando e com o acompanhamento da orquestra. Ó, outra parte também, ó, o concerto foi outro gênero importante nesse período, sendo executado tanto por instrumentos quanto por vozes. Então esse concerto poderia ser um concerto só de vozes ou só de instrumentos ou tendo essa mistura dos dois. A música explorava o contraste das sonoridades massivas de grupos orquestral e a individualidade do solista. O solista era denominado concertino e a orquestra tutti ou ripieno. Existiam dois tipos básicos de concerto: o concerto a solo para um solista e a orquestra e o concerto grosso, que pedia vários solistas. Então tem esses dois elementos ainda do concerto. Tinha um concerto que tinha a orquestra trocando e um solista só, né, fazendo a parte vocal, ou tinha esse modo grosso, né, que daí tinha a orquestra também normal, que poderia ser a mesma para ambos, só que com mais solistas, né, mais pessoas ali, vários solistas, né, fazendo essa parte da voz, né, a parte vocal. Outro elemento também característico aí do barroco é a fuga. Ó, a fuga é um tipo de composição baseada na escrita polifônica, né, que são várias vozes. Isso é, feito para várias vozes, que se tornou bastante característico do barroco. Uma fuga apresenta sempre uma melodia inicial, chamada de sujeito. Apesar de ser executada pela primeira vez, a melodia do sujeito é repetida de maneira idêntica em diferentes vozes, gerando uma malha
cada vez mais densa de melodias entrelaçadas. Após as repetições nas diferentes vozes, a melodia do sujeito é representada de maneira modificada e invertida, retrogradada, aumentada, diminuída, etc. Essas experimentações são rigidamente controladas por inúmeras regras, o que torna a fuga uma das formas musicais mais complexas do repertório barroco. O grande mestre desse estilo foi o Sebastian Bach. Então, o que eles faziam? Um solista ali cantava uma parte, outro solista ali cantava esse mesmo trecho, né, só com um tom ali, uma voz diferente, e assim sucessivamente criando uma malha sonora ali, né, com vários tons e vários elementos dessa mesma canção, dessa mesma voz ali cantada. Então, dei grandes, né, nomes nesse período aí do barroco. Um deles, né, é Antônio Vivaldi. Ó, foi um compositor e violinista italiano de Veneza. Era também um sacerdote. Sua obra mais conhecida é intitulada As Quatro Estações, Concertos para Violino, Cordas e Cravo. Fez um paralelo entre as emoções humanas e as estações do ano. Desempenhou papel fundamental na formação do concerto como forma musical e escreveu mais de 500 obras desse tipo. Outro aqui, né, é importante, né, é o Georg Friedrich Handel. Foi um compositor alemão, naturalizado britânico, violinista e maestro. Ficou conhecido quando foi morar na Itália. É autor de óperas e oratórios, composições para vozes e orquestra com base em textos sagrados, então textos, né, religiosos. Outro também importante que é o Sebastian Bach. Foi um compositor, violinista e organista alemão. Era cantor e regente de coro. É considerado um dos maiores músicos da humanidade. Muitos membros de sua família eram músicos. Entre suas obras mais importantes estão as sonatas para violino solo, missa em si menor e tocata em fuga em ré menor. É curiosamente surpreendente que, após sua morte, Bach tenha caído no esquecimento. Foi Mozart quem, 20 anos depois, descobriu, admirado, sua imensa obra em 1792. Quase meio século após a morte de Bach, Beethoven tocaria publicamente 48 prelúdios e fugas de cravo, bem temperado, compostos por Bach. O maestro brasileiro João Carlos Martins foi considerado pela crítica internacional um dos maiores intérpretes de Bach do século XX. Então, aí, do Bach, a gente tem essa curiosidade, né? Ele foi esquecido e ficou aí quase meio século aí esquecido as músicas deles, né? Daí que Mozart, né, que acabou tocando aí esses 48 prelúdios dele aí, que acabou, né, fazendo que o Bach, né, fosse considerado aí um grande, né, compositor. E também tem isso do João Carlos Martins aí, né, considerado um grande intérprete internacional aí, né, brasileiro, né, do século XX por interpretar as canções, né, de Bach. Outra coisa também importante dessa música barroca é a questão dos instrumentos. Muitos dos instrumentos eram instrumentos que vieram do período anterior, né, o Renascimento, foram utilizados, mas alguns foram modificados, adaptados, né? Em alguns exemplos aí tem um cravo, né, que é tipo de um piano, né, o violino, o alaúde e o órgão, né, o órgão que é um instrumento, né, que você toca ali com as teclas igual de um piano, mas os sons são propagados por canos, né, aí na imagem vocês conseguem ver, são vários canos, né, que passam o ar, que dá o som desses órgãos. E algumas igrejas mais antigas, né, você pode ver, né, um órgão desse. Por exemplo, lá em Aparecida do Norte, né, na igreja antiga lá, tem um órgão, dá para você ver lá todo ele, os canos, dá para ver tudo. Então, para você ter uma ideia, mas qualquer lugar, Ouro Preto, nesses lugares aí que tem essas igrejas também importantes, né, do barroco, né, a gente consegue ver esse órgão, né, e que é um instrumento característico desse período. Então aqui a gente tem um exemplo de uma orquestra, né, sendo regida ali pelo maestro, né, e a separação dos instrumentos, né, os instrumentos sempre ficam ali em grupos, né, separado, né, um grupo só com violinistas, um grupo só com baixos, né, então tem essa divisão. O nascimento da ópera, que a gente comentou que nasceu nesse período, a ópera principal
gênero da música barroca, características pela união do drama com a música. Nascida em Florença, na Itália, em cerca de 1600, ela teve antecedentes em outras formas de drama musical, como o alto medieval, os dramas litúrgico e o pastoril na Idade Média. As comédias madrigalescas e os intermédios, representados nos intervalos dos atos das peças teatrais, no fim do século XVI. A ópera engloba a expressão de canto, da música, da poesia e do teatro. Então a ópera, o cantor ali, né, ele vai ter a parte teatral, da poesia e da música, porque ele vai cantar contando uma história, né? Então tem esse trecho da a poesia e a parte teatral, né? Então engloba tudo, né? Nesse estilo. Uma outra característica também importante, né, da parte, né, barroca é a sofisticação do maquinário teatral. As óperas contribuíram para o desenvolvimento de maquinário de palco no período barroco. Seus cenários simulavam o tridimensional e representavam o espaço idealizado pelo autor da obra. A utilização de vários painéis oferecia uma perspectiva que fazia os espectadores se sentirem na história cantada. Então, quando ali estava o solista ali cantando essa história, eles acabaram desenvolvendo maquinárias ali, coisas que faziam e trocando o cenário, né, subindo e baixando paredes e elementos assim, formando, né, um cenário da parte que ele estava cantando, né, contando a história, né, através do canto. Então esses maquinários, né, coisas assim que subiam parede, desciam objetos, então era coisas assim bem dinâmicas, foi bem desenvolvido nesse período. Que a gente tem uma ideia de um teatro, né, as partes do camarote, a parte que ficam as pessoas ali, né, a parte onde que fica a banda, né, o palco e o maquinário sempre fica nessa parte, né, do, do palco. Outro também elemento que vem um pouco depois daí do barroco aí, mas inspirado, né, é a comédia dell'arte, que é um tipo teatral de comédia que ficou popular porque toda essa arte antes aí da parte barroca aí de orquestra, de ópera, era tudo para um público um pouco mais rico, né? Só pessoa que tinha dinheiro, né, para ir nesses grandes teatros. E a comédia dell'arte veio para arte de público, né, para as pessoas na rua ali. Eles subiam em cima, o palco deles era em cima de uma carroça e tinha esses personagens característicos ali, né? Esse que a gente consegue ver na imagem. E outra coisa também que vem inspirado da comédia dell'arte que continuou, né, até o dia de hoje, né, essa parte da comédia que foi o surgimento dos palhaços, né, e personagens que fazem, né, tem os trejeitos ali, né, de palhaço e um, né, bem importante, conhecido, né, é o Chaplin, né, que todos os filmes deles tem essa parte, né, do palhaço, ali, a parte cômica, né, e, e um exemplo desse tipo de teatro, apresentação brasileiro é os Trapalhões, né? Que antes era formado, né, pelo um grupo maior, né? Os Trapalhões, o Didi, o Dedé, o Mussum Zacarias, né? E hoje em dia, né, o Didi e o Dedé que fazem, né, uma ou outra apresentação, né? Mas se você vê algum filme antigo dos Trapalhões, alguma apresentação, algum programa deles, você pode ver que também são palhaçadas, são coisas assim. Então, isso vem dessa parte teatral, né? Usando o elemento do palhaço, não só aquele palhaço de circo. Tá bom? E com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.